Em relação à peça processual, a petição de reconvenção, a grande novidade introduzida pelo CPC de 2015 é que hoje ela não é mais articulada em peça autônoma, e sim dentro da petição de contestação. A partir daí, nós poderemos então desenvolver essa petição. O endereçamento, portanto, será para o juízo no qual tramita a ação principal. Básico, não é? O preâmbulo. No preâmbulo, não há necessidade de você requalificar as partes, tendo em vista que, né, elas já foram qualificadas na petição inicial. Então, nós teremos uma petição em que o preâmbulo ele vai ser comum tanto para a peça de contestação como para a peça de reconvenção. A única diferença nessa peça é que você vai colocar lá no preâmbulo, né, o nome da peça como uma contestação com reconvenção. E daí você primeiro começa, vocês vão perceber isso no material de apoio, a desenvolver a peça de contestação. Então nós vamos, logo após o preâmbulo, fazermos uma breve síntese da petição inicial. A partir daí, se existirem preliminares de contestação para serem levantadas, o réu vai levantar a preliminar, vai apresentar as objeções processuais. Feito isso, o réu vai se defender em relação ao mérito da causa, e aí sim, nesse momento da peça, ele vai colocar um título, por exemplo, da reconvenção, e aí ele vai começar, a elaborar a reconvenção. Reconvenção é ação. Então, todos aqueles requisitos previstos para uma petição inicial, leia-se artigo 319 do Código de Processo Civil, devem ser observados. Então, nesse momento que você vai elaborar a reconvenção, depois deem uma olhada no material de apoio, o tratamento das partes vai mudar. Nesse tópico, as partes serão tratadas de reconvinte, que é o autor da reconvenção, e de reconvindo. Então nós vamos primeiro narrar os fatos que justificam o oferecimento da reconvenção. Depois de apresentados os fatos, nós podemos observar aquela divisão para efeito didático dos fatos, do direito. Então, depois de narrados os fatos, o reconvinte ele vai fundamentar juridicamente o pedido reconvencional. Então, ele vai apresentar a base que o ordenamento jurídico em vigor, dá para ele, para que ele possa formular um pedido reconvencional contra o reconvindo. Então, narrados os fatos, narrado o direito, aí nós vamos para o final da peça, que são dos requerimentos e pedidos. Então, nesse ponto, nós teremos uma peça mista, com requerimentos que são próprios da petição de contestação e com requerimentos que são próprios de uma petição de reconvenção. Então, por exemplo, gratuidade de justiça. Esse requerimento ele pode ser aproveitado para ambos, tanto para contestação quanto para reconvenção, porque o ajuizamento da reconvenção importa, vai variar de acordo com o regimento de custas de cada estado, mas importa no recolhimento de custas prévias. Reconvenção é ação. Então você pode requerer a gratuidade de justiça. Então, em relação à petição de contestação, se você suscitou uma preliminar, você vai requerer, que essa preliminar seja acolhida e que seja produzida a consequência, o fim, desse acolhimento. Se você levantou uma prejudicial de mérito, por exemplo, o reconhecimento de uma decadência, você vai requerer que o juiz reconheça a decadência e extinga o processo com a resolução do mérito. Em relação à contestação, você vai requerer ao juiz que julgue improcedente o pedido do autor formulado da inicial. E daí você observa requerimentos que são próprios da reconvenção. Então, um deles, requerer
que o reconvindo seja intimado na pessoa do seu advogado para oferecer a contestação à reconvenção no prazo legal. Não é? Provas. Você pode ter um requerimento de provas específico para contestação e outro requerimento de provas específico para reconvenção. Então, na ação principal, a prova necessária é a testemunhal. Então, você vai requerer a produção dela. Já na reconvenção, a prova indispensável é a perícia. Então, você vai formular o requerimento de perícia em relação à reconvenção. E importantíssimo, senão a sua reconvenção vai ser inepta. Você tem que formular o pedido reconvencional. Né? Vocês já aprenderam a formular um pedido. É o mesmo. Né? A única coisa que você vai incluir, né, é a expressão reconvencional. Então vamos imaginar, para vocês entenderem, a seguinte situação. O autor na principal cobra do réu a importância de 10 mil reais. Só tem que o autor deve ao réu 15 mil. Então o réu, na contestação, como matéria de defesa, alegou compensação. E aí há um remanescente, 5 mil. Né? Ele está cobrando 10, ele deve 15, compensação 10 mil, zerou a dívida. Sobrou 5. Então o réu aproveitou a ação que está em curso para formular um pedido reconvencional, para ajuizar uma reconvenção contra o autor, pedindo que ele seja condenado ao pagamento dos 5 mil, que é o crédito remanescente. Então, como que ficaria esse pedido? Você, lá na petição, iria requerer, que por sentença seja julgado procedente o pedido reconvencional para condenar o reconvindo a pagar ao reconvinte a importância de 5 mil reais com juros e atualização monetária, bem como condenar o reconvinte no pagamento das custas e dos honorários advocatícios. E finalizando a peça, é muito importante também, nós não podemos esquecer, requisito essencial, a atribuição do valor da causa para a reconvenção. Não se esqueçam, reconvenção é ação. Então, lá no finalzinho dessa petição de contestação com reconvenção, eu vou atribuir valor para a causa, os mesmos critérios. Se o critério é legal, observe o que determinou o legislador. Por exemplo, leiam o artigo 292 do CPC. Se o critério é por estimativa, atribuam o valor da causa utilizando o bom senso. Então você vai chegar lá no final da peça, dá-se para a reconvenção o valor de, atribuindo aí no exemplo que eu acabei de dar, 5 mil reais, que é o valor do pedido reconvencional. E finaliza a peça da mesma forma, cidade, data, advogado e OAB. Um grande abraço, muita saúde para todos.